ideia hoje aqui é tentar conversar um pouco a respeito da dinâmica dos movimentos sociais que tem caracterizado a conjuntura internacional e discutir um pouco a relação desses movimentos com os partidos políticos. Nós temos feito aqui regularmente resenhas a respeito dos movimentos sociais no Chile, na Argélia, no Iraque, na França. Eu queria tentar hoje elaborar um pouco a respeito dessas experiências, do conjunto dessas experiências e não de um movimento em particular. A partir dos anos 60 do século XX, a gente tem visto cada vez mais crescer a importância desses movimentos em detrimento dos partidos políticos. Os partidos políticos vão se tornando cada vez menos aptos a vanguardear as lutas políticas, a canalizar os anseios da sociedade, permanecem como estruturas burocráticas e institucionais importantes, não é? São eles os únicos que podem participar do jogo eleitoral, e o jogo eleitoral conserva uma importância grande, porém, como vetores das demandas da sociedade, eles têm caído muito de umas décadas para cá. E, ao contrário, os movimentos vêm surgindo como alternativa. No entanto, muitos fazem críticas fundamentadas aos movimentos no sentido de que eles, apesar de terem grande importância social quando explodem, eles são muito rápidos, né? A gente se lembra aqui dos movimentos no Brasil em 2013, né? Tiveram uma grande intensidade e depois reflui. Então, tivemos o movimento lá do Occupy Wall Street, que, embora de menos intensidade, teve uma grande mídia, né? E aí acontece, mobiliza e depois reflui. Então, há uma crítica relativamente fundamentada à tradição desses movimentos, de que eles são muito interessantes, abalam a sociedade, porém, como, por exemplo, fala-se também da Primavera Árabe, né? Em 2011, grandes movimentos sociais que, afinal, refluíram. Então, até que ponto eles poderiam ser considerados vetores importantes para a reflexão, se eles têm esse movimento de zigue-zague, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, de uns anos para cá, esses movimentos eles têm adquirido uma dinâmica nova, né? Eles não têm sido mais desse tipo, explosivos, explodem e grande intensidade e depois desaparecem. Ao contrário, o que os tem caracterizado, se a gente olha, por exemplo, o movimento dos coletes amarelos na França, se a gente olha o movimento no Chile, na Argélia, no próprio Iraque, o que a gente vai notando é que, ao contrário de umas décadas atrás, a marca deles tem começado a ser a da permanência, né? Eles não explodem apenas, eles permanecem, eles se reiteram, né? e adquirem uma dinâmica, não é? Que é muito diferente da dinâmica dos partidos, que é uma dinâmica muito ali presa nos calendários eleitorais, não é? Então, os movimentos eles adquirem uma dinâmica que não depende desses calendários, e isso, então, a sua capacidade de reiteração é uma coisa que tem chamado a atenção. Em segundo lugar, eles têm essa característica de serem plurais. Os partidos políticos, pela sua própria natureza, eles tendem muito a compartimentar, né? A exprimir apenas uma tendência ou os valores ou o programa de uma família política, enquanto que os movimentos eles têm essa capacidade, eles têm demonstrado essa capacidade de pluralismo, né? O que os enriquece muito, porque favorece o debate, favorece a elaboração múltipla, os questionamentos, né? Então, isso tem feito que eles se destaquem na conjuntura internacional recente. E, finalmente, um terceiro aspecto que eu queria levantar, que tem sido muito a marca desses movimentos mais recentes, é o seu caráter político. No momento anterior, dos movimentos explosivos, eles sequer às vezes era possível distinguir o que esses movimentos queriam, não é? Agora não.
tanto no Chile como na Argélia, como no Iraque, eles têm sido capazes de formular programas políticos que, inclusive, coincidência na democratização dos Estados. Por exemplo, referindo-se ao Chile, o movimento lá impôs a convocação de um plebiscito para uma Assembleia Constituinte. E já nessa Assembleia Constituinte está definido a paridade entre representantes masculinos e femininos. Quer dizer, é uma mudança muito importante imposta pelos movimentos, ou seja, os movimentos têm essa coisa da dinâmica, que para além dos calendários políticos, né, tem a coisa da pluralidade e finalmente tem adquirido, a gente viu também em Hong Kong, né, um caráter político, né, com incidência na transformação das condições políticas. Tudo isso, a meu ver, nos recomenda estudar com mais atenção, que continuaremos a fazer na partir da próxima emissão, estudar com mais atenção esses movimentos, né, no que eles têm de inovadores, no que eles têm de transformadores, e talvez seja realmente necessário começar a fazer evoluir a nossa atenção, sem perder de vista os partidos políticos, que seguem sendo instrumentos importantes de divulgação, de discussão e de defesa de programas políticos. Talvez seja recomendável mudar o eixo para realmente enfatizar essa questão dos movimentos sociais. Fiquem espertos, vamos acompanhar esse processo e não esqueçam de marcar aí no sininho para que vocês possam ser avisados das nossas próximas emissões.